Você não chegou aqui por acaso. Você está aqui porque vai ser milionário. Algo dentro de você está despertando, uma força que se recusa a aceitar uma vida mediana. Sabe por quê? Porque você sente que nasceu para mais liberdade, mais dinheiro, mais impacto. Enquanto a maioria continua presa em dívidas e desculpas, você está a poucos minutos de acessar um código mental que separa quem apenas sonha de quem realiza. Esse vídeo não é só mais um. Ele é o ponto de virada que sua conta bancária estava esperando. Então, fica até o fim, porque depois de hoje, sua mente e sua realidade nunca mais serão as mesmas. Antes de continuar, quero que você declare ao universo a sua abundância. Comente aqui embaixo: eu tenho uma mente milionária, porque tudo começa com a forma como você pensa. Se sua mente está alinhada com a riqueza, sua realidade começa a mudar. Então escreva nos comentários: eu tenho uma mente milionária, e sinta essa verdade dentro de você. Vou deixar um coração no seu comentário como forma de apoio à sua jornada. Existe um segredo poderoso que permanece invisível para a maioria das pessoas. Um segredo capaz de transformar sua vida financeira de forma definitiva. Poucos conhecem o impacto que apenas 2 palavras podem causar quando pronunciadas com intenção e compreensão. Elas têm o poder de abrir as portas do universo e trazer riqueza, sucesso e prosperidade em níveis que muitos jamais imaginaram alcançar. Esse tipo de conhecimento não deve ser compartilhado de forma aleatória. Quando mal utilizado ou tratado, com descuido, perde seu efeito. O verdadeiro segredo está na forma como essas palavras são ditas, na energia que você coloca nelas e, principalmente, na responsabilidade de guardar esse poder consigo. Neville Goddard compreendia profundamente essa verdade e afirmava que tudo o que desejamos já está acessível. Basta sabermos como manifestar. Prosperidade não é um acaso. Ela é consequência direta da forma como você pensa, sente e age. Enquanto muitos acreditam que o dinheiro só vem com esforço físico extremo, a realidade é que ele responde à frequência da sua mente. Quem domina os princípios da manifestação entende que a abundância está em harmonia com a energia que você emite. Já se perguntou por que algumas pessoas parecem atrair dinheiro com facilidade, enquanto outras passam a vida lutando sem sair do mesmo lugar? A resposta está naquilo que elas acreditam e na forma como se comunicam consigo mesmas. Quando você alinha seus pensamentos ao princípio da criação, o mundo à sua volta começa a se moldar. O dinheiro já existe e está circulando, buscando quem esteja preparado para recebê-lo sem resistência interna. O que impede muitas pessoas de acessarem esse fluxo são crenças limitantes que as mantêm presas à escassez. É necessário, a partir de agora, decidir que você merece viver em prosperidade, que você é digno de um destino próspero. A mente segue a direção das palavras que você repete constantemente. Por isso, essas 2 palavras, quando usadas da forma certa, têm o potencial de desencadear uma verdadeira avalanche de bênçãos financeiras. O segredo está em criar uma ponte sólida entre sua mente consciente e o subconsciente. Já dizia o livro de Provérbios, capítulo 23, versículo 7. Assim como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Aquilo em que você acredita determina quem você se torna. O que você sente atrai experiências semelhantes. O que você diz molda o caminho que trilha. Se deseja viver em abundância, deve começar a pensar, falar e agir como alguém que já vive nesse nível. Se quer ver dinheiro fluindo com constância, precisa assumir a postura mental de quem já tem uma fortuna. Mas atenção, essa prática exige comprometimento total com sua nova identidade. Agora vem o momento mais importante. Está prestes a
Conhecer as duas palavras que podem desbloquear sua prosperidade. Mas antes, escreva nos comentários: eu sou digno de riqueza e prosperidade infinita. Essa frase é mais do que uma afirmação. É uma declaração de alinhamento com sua nova realidade. Escreva isso agora e eu deixarei um coração no seu comentário para confirmar que você está pronto para viver essa transformação. A mente humana é como um imã. Atrai exatamente aquilo que está vibrando em sua frequência. A grande pergunta é: você tem emitido a frequência da abundância ou da escassez? Muitos não percebem que suas palavras diárias moldam silenciosamente sua realidade. Reclamar, lamentar e repetir frases negativas é como assinar um contrato invisível com a carência. Em contrapartida, quem compreende o poder da fé e da intenção, usa isso como ferramentas para criar abundância. O universo não responde à dúvida, ele responde à certeza. Oportunidades não surgem do nada, elas são atraídas por quem sabe o que quer e coloca energia nisso com foco e clareza. Pessoas que parecem ter um toque de ouro, transformando tudo em sucesso, não são sortudas. Elas apenas dominam a arte de alinhar fé com ação intencional. Ter fé não é apenas crer, mas agir como se o que você deseja já fosse real. E quando essa fé encontra uma intenção bem definida, o resultado se torna inevitável. O que atrasa a realização dos sonhos de muitos são suas próprias palavras sabotadoras. Expressões como "isso é difícil", "não é para mim", "dinheiro é sujo" ou "só os ricos ficam mais ricos" são como venenos que contaminam o campo da prosperidade. Seu subconsciente absorve tudo. Ele é como um terreno que aceita qualquer semente. Se você planta escassez, colhe dificuldades. Se cultiva prosperidade, os frutos são fartura, segurança e liberdade. Jesus disse que uma fé do tamanho de um grão de mostarda pode mover montanhas. Agora, imagine o que acontece quando sua fé se torna firme, inabalável. Seus pensamentos se tornam orações silenciosas, constantemente ouvidas pelo universo. Toda vez que você afirma com convicção que a riqueza está chegando, acelera esse processo. Esse princípio se fortalece ainda mais quando você age como quem já possui. Caminhar com postura de vencedor, falar como quem já tem, agradecer antes de receber, tudo isso coloca você no fluxo criativo onde os desejos deixam de ser apenas ideias e se tornam realidade. Agora que você compreende o elo entre fé e intenção, é hora de reafirmar. Escreva nos comentários: eu sou digno de riqueza e prosperidade infinita. Essa ação simbólica sela seu compromisso com sua nova identidade. Eu estarei lá para deixar um coração, confirmando sua decisão. Se quiser apoiar o canal com qualquer valor, clique no botão Valeu abaixo do vídeo. Sua contribuição, seja R$2, 5 ou 10, será bem recebida e retornará multiplicada para você. E vamos seguir. À noite, quando o corpo desacelera e a mente entra em estado de repouso, um portal se abre, um espaço sutil entre o consciente e o subconsciente. Esse é o melhor momento para plantar ideias poderosas. O silêncio noturno não é apenas ausência de ruído, é um convite à conexão mais profunda consigo mesmo. Tudo o que você repetir com intenção nesse instante, frases, imagens mentais, sensações, será absorvido pelas camadas mais profundas da mente, criando raízes que mais tarde se manifestarão em forma de ação e resultado. O subconsciente não analisa, não questiona, nem resiste. Ele apenas aceita. E quando alimentado com imagens de sucesso, tranquilidade e riqueza, ele começa a ajustar sua realidade de maneira quase mágica. Essa não é uma ilusão ou auto-engano.
É uma técnica real de reconfiguração mental. Assim, como um agricultor seleciona cuidadosamente as sementes, é essencial escolher com sabedoria os pensamentos que serão semeados antes de dormir. Palavras de poder, afirmações de abundância, imagens vívidas de uma vida próspera, tudo isso deve preencher esse momento sagrado, substituindo dúvidas por convicção. Visualize com riqueza de detalhes, sinta o cheiro do carro novo, veja os números crescendo na sua conta bancária, toque as superfícies luxuosas da casa dos seus sonhos. Quanto mais real parecer a cena em sua mente, mais força ela terá sobre o subconsciente, que não distingue o real do imaginado. E quando essa mente interior acredita que algo é real, ela move céus e terra para tornar isso palpável. Pessoas que praticam essa técnica com disciplina relatam transformações impressionantes, novos hábitos, oportunidades, clareza e resultados concretos. A Bíblia nos alerta sobre os perigos do amor cego pelo dinheiro, e isso não significa que ser rico seja errado. Pelo contrário, quando a prosperidade é buscada com fé, equilíbrio e propósito, ela se transforma em um instrumento poderoso para fazer o bem. A verdadeira diferença está na motivação. Aqueles que desejam riqueza apenas por vaidade se desviam do propósito maior. Mas quem vê o dinheiro como meio de cumprir sua missão, ajudar outros e viver com dignidade, encontra na prosperidade um aliado fiel, e não um fardo. O dinheiro, quando bem utilizado, se multiplica em bênçãos. O dinheiro pode realizar sonhos, trazer estabilidade, assegurar liberdade e impactar vidas de forma profunda. O erro não está no desejo de prosperar, mas sim na obsessão descontrolada que faz muitos perderem a paz em nome de uma ambição desenfreada. O equilíbrio entre fé e riqueza é o que permite desfrutar da prosperidade sem se desviar do caminho. Saber administrar dinheiro com consciência, mantendo o coração enraizado em valores sólidos, é uma verdadeira arte. E a prática da visualização noturna pode ser uma aliada valiosa nesse processo. Antes de dormir, além de imaginar sua vida abundante, conecte-se com um propósito maior. Sinta gratidão por tudo que já faz parte da sua história e alimente a convicção de que muito mais está a caminho. Transforme esse momento em um ritual sagrado de alinhamento entre espírito, mente e destino. O subconsciente irá trabalhar incansavelmente para concretizar aquilo que for plantado em sua estrutura mais profunda. E quando a fé entra nesse processo, os resultados ganham ainda mais intensidade. O sucesso não depende apenas de métodos ou estratégias. Ele nasce, primeiro, na mentalidade. Quando bem programada, a mente se torna a chave que abre todas as portas que antes pareciam trancadas. As palavras têm um poder incalculável. Quando ditas com fé verdadeira, elas modelam a realidade, alteram padrões mentais e direcionam o fluxo da existência rumo àquilo que se deseja conquistar. Escolher 2 palavras que representem seu desejo mais íntimo e repeti-las diariamente antes de adormecer é mais do que um hábito poderoso. É um ato consciente de criação. Ao nutrir a mente com foco e repetição intencional, ela responde reorganizando emoções, padrões de pensamento e atitudes, alinhando tudo em direção a esse objetivo. Esse exercício, por mais simples que pareça, é capaz de ressignificar crenças antigas, dissolver bloqueios ocultos e tornar a prosperidade uma consequência natural. No silêncio da noite, quando a mente se abre e o mundo exterior silencia, essas palavras funcionam como comandos enviados ao universo, sincronizando sua energia interna com a realidade que deseja manifestar. É nesse instante que a semente da Badu Sesam, riqueza, é lançada. Ela começa a criar raízes profundas e inicia um crescimento espontâneo. A repetição constante dessas palavras atua como um código vibracional,
uma frequência que reconfigura seu estado interno e sintoniza você com o sucesso. Seja dizendo abundância e liberdade, riqueza e gratidão, ou qualquer outra combinação que represente seus desejos mais sinceros, o essencial é que essas palavras tenham um significado forte para você e que sejam pronunciadas com total entrega. O verdadeiro poder não está na repetição vazia, mas na emoção que acompanha cada palavra. Quanto mais intensa for essa conexão, mais impacto ela terá no subconsciente e mais rápidas serão as transformações. A mente subconsciente, quando alimentada com firmeza e coerência, não resiste. Com o tempo, essa nova programação se torna natural e os resultados começam a surgir sem esforço aparente. A realidade se molda à nova frequência da mente. Oportunidades, até então invisíveis, passam a ser percebidas. Caminhos antes bloqueados se abrem. Obstáculos que pareciam intransponíveis simplesmente desaparecem. A crença de que o dinheiro flui com facilidade pode soar simples, mas carrega uma força extraordinária. Repeti-la com constância, especialmente antes de dormir, ajuda a construir um novo padrão mental, substituindo escassez por prosperidade. Muitos ainda vivem presos a conceitos negativos sobre o dinheiro, associando-o à dor, à dificuldade extrema ou até mesmo ao pecado. Essas ideias formam barreiras silenciosas que tornam a riqueza algo distante. Mas quando se afirma todos os dias que o dinheiro chega com facilidade, que ele circula livremente, que a abundância é algo real e presente, a mente começa a acreditar nessa nova verdade. E quando a mente acredita, o mundo exterior responde de forma correspondente. As escolhas mudam, a forma de se posicionar diante da vida se transforma. O comportamento passa a refletir essa nova identidade de prosperidade. Surge uma confiança renovada para buscar novas fontes de renda, enxergar oportunidades e agir com decisão em direção à liberdade financeira. A Bíblia ensina sobre a importância da confiança e da entrega. O dízimo, por exemplo, é mais do que um dever religioso, é um exercício de fé, de confiança em um fluxo maior que rege a vida. A promessa em Malaquias, capítulo 3, versículo 10, é direta. Ao devolver uma parte do que se recebe, abre-se espaço para que as bênçãos fluam com ainda mais abundância. Esse princípio está diretamente conectado com uma mentalidade de prosperidade. Quem acredita na escassez se apega ao pouco que tem, com medo de perder. Mas quem confia na abundância entende que o dinheiro é energia em movimento. Ele precisa circular. Quanto mais se compartilha com consciência, mais se recebe de volta. A prosperidade genuína não está apenas em acumular, mas em saber movimentar a riqueza com propósito e generosidade. É ter a certeza de que sempre haverá mais, que os céus estão constantemente derramando bênçãos sobre aqueles que estão alinhados com o fluxo divino. Quando fé, mentalidade próspera e ação se unem, a riqueza deixa de ser uma meta distante e se torna uma realidade concreta. A escassez, por sua vez, é apenas uma ilusão, uma construção mental passada de geração em geração. Desde cedo, somos treinados a acreditar em limites, a pensar que só alguns são privilegiados, que o sucesso é reservado a poucos. A educação tradicional reforça esse olhar restrito. Experiências de fracasso moldam pensamentos de medo, e o medo paralisa. Ele transforma a ousadia em retração. Mas essa programação não é imutável. Ela pode e deve ser alterada. Pode ser substituída por uma nova visão. Quem compreende que a mente é como uma terra fértil, entende que é possível plantar novas sementes, cultivar novos pensamentos e colher uma nova existência. Tudo começa com a decisão de interromper esse ciclo mental negativo. É preciso redirecionar o foco para a gratidão, para a abundância,
para a confiança de que o universo responde à vibração que você emite. Aquilo que recebe atenção tende a se expandir. E ao treinar sua mente para ver prosperidade em todos os lugares, portas começam a se abrir onde antes só se viam muros. Crenças limitantes se manifestam como barreiras invisíveis. Frases como dinheiro é difícil, isso não é para mim, só quem nasce rico tem sucesso, ecoam dentro de muitas mentes, influenciando decisões e limitando sonhos. O problema não está na realidade externa, mas na interpretação interna dela. A mente processa a vida com base naquilo que acredita. Se você acredita que o mundo é escasso, encontrará provas disso em toda parte. Mas se reprogramar seus pensamentos com declarações poderosas de gratidão e prosperidade, essa percepção começa a mudar. Está gostando deste vídeo? Então clique no botão Valeu, que está logo aqui abaixo, e apoie nosso trabalho. A sua contribuição faz toda a diferença para que possamos continuar trazendo conteúdos de qualidade e ajudando mais pessoas a alcançarem seus objetivos financeiros. Conto com você. Quando a mente se alinha com essa nova frequência, oportunidades antes imperceptíveis passam a ser reconhecidas. E não é sorte, é alinhamento. A gratidão é uma ferramenta poderosa nesse processo. Em vez de focar no que falta, reconheça tudo o que você já possui. Esse reconhecimento muda sua vibração, ajusta seu foco e atrai mais daquilo que é positivo. A mente busca coerência entre o que acredita e o que percebe. Então, ao cultivar gratidão real, você muda a forma como vê o mundo e o mundo responde. Pequenos detalhes ganham valor. Soluções aparecem. A angústia cede lugar à serenidade. Essa mudança interior reflete diretamente nas atitudes, nas decisões e até na forma de enfrentar desafios. O caminho da prosperidade se torna mais leve, mais fluido, mais natural. A abundância já está aqui. Ela está disponível para todos que se libertam das correntes invisíveis do pensamento limitado. Jesus nos ensinou um princípio transformador. Ao buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, todas as demais coisas nos seriam acrescentadas. Esse ensinamento vai além da religiosidade. É um chamado para o alinhamento com o que é verdadeiro, com a essência da vida. Quando você se conecta com esse fluxo, tudo começa a se encaixar. As oportunidades surgem, os recursos se multiplicam, a escassez perde força diante da fé ativa. Ação com propósito, esforço com sentido e fé constante são a base para essa nova realidade. O trabalho passa a ser prazeroso, os resultados se multiplicam e a vida ganha um novo ritmo. A abundância sempre esteve à sua espera. O que faltava era apenas sua mente estar pronta para recebê-la. A mente humana é um sistema incrivelmente sofisticado. Armazena, interpreta e responde a estímulos o tempo todo. O subconsciente, em especial, funciona como um motor oculto, moldando nossa percepção de mundo com base nas ideias que absorvemos ao longo da vida. Ele não julga, ele não questiona, ele apenas aceita e transforma aquilo que é repetido em instruções para o comportamento. Cada escolha que você faz diariamente, cada palavra que sai da sua boca, cada emoção que sente e toda crença que alimenta, são informações registradas profundamente no seu subconsciente. Esse sistema interno não diferencia o que é útil do que é prejudicial. Ele apenas grava e reproduz. Quando nutrido com mensagens de confiança, segurança e prosperidade, ele ajusta sua percepção, abrindo caminhos antes invisíveis e permitindo que novas oportunidades se revelem naturalmente. Por outro lado, quando é alimentado por inseguranças, medos e pensamentos negativos, o subconsciente reforça essas limitações, transformando a escassez em uma profecia que se realiza por si mesma.
Seu poder é tão vasto que vai além do comportamento. Ele afeta inclusive a biologia do corpo. Pesquisas científicas já comprovaram que crenças profundas podem alterar o funcionamento do cérebro, influenciar hormônios, interferir na qualidade do sono e até impactar o sistema imunológico. Quando alguém acredita genuinamente em algo, o corpo reage como se aquilo fosse verdade. Ele libera substâncias químicas que sustentam o estado emocional e físico correspondente à crença. Por isso, pessoas que cultivam pensamentos otimistas e positivos costumam perceber mais oportunidades e têm mais facilidade para superar desafios. Não se trata de sorte ou simples pensamento positivo. É o resultado de uma reprogramação ativa da mente e da forma como ela interpreta a realidade. O subconsciente funciona como um filtro poderoso. Ele destaca e atrai elementos que se alinham com as crenças mais enraizadas. Aquilo que você repete com frequência acaba se tornando parte do seu mundo. Por isso, escolher com cuidado as palavras e os pensamentos que você direciona a essa parte da mente é essencial. Frases negativas, mesmo ditas sem intenção, podem gerar bloqueios invisíveis que sabotam sua jornada. Expressões como "isso é difícil", "eu não consigo" ou "dinheiro é complicado" são registradas como comandos absolutos pelo cérebro. Para romper esse ciclo, é necessário substituir esses padrões por declarações fortes e afirmativas. Dizer frases como "meu sucesso é inevitável", "a prosperidade vem até mim com facilidade" ou "eu sou digno de riqueza e felicidade" reprograma o subconsciente para alinhar sua realidade com essas verdades. Esse processo não acontece instantaneamente, mas com disciplina e constância, a mente começa a aceitar essa nova configuração e pouco a pouco as oportunidades começam a surgir, muitas vezes de formas inesperadas. A Bíblia, inclusive, reforça esse princípio, ao ensinar que devemos honrar a fonte da nossa prosperidade. Em Provérbios capítulo 3, versículos 9 e 10, está escrito que ao consagrar parte dos nossos bens ao propósito certo, experimentamos multiplicação. Essa sabedoria vai além do campo espiritual. Ela é prática. Ao desenvolver uma mentalidade de generosidade, gratidão e desprendimento, você cria um ciclo virtuoso de prosperidade contínua. O subconsciente percebe essa postura e registra que há sempre mais a receber e a compartilhar. Com isso, os recursos fluem com naturalidade, sem medo ou resistência. A chave para o sucesso duradouro está exatamente nesse equilíbrio. Direcionar os pensamentos para o positivo, reprogramar as crenças limitantes e agir com intenção clara. O universo responde com precisão àquilo que você planta. Sentir gratidão, por exemplo, vai muito além de reconhecer o que já se tem. É um mecanismo que transforma completamente a forma como você percebe o mundo. Quando a mente se acostuma a valorizar tanto as grandes quanto as pequenas bênçãos do dia a dia, ela se reprograma para enxergar abundância onde antes só via falta. E gratidão não é um gesto simbólico, é uma força vibracional que alinha emoções, pensamentos e comportamentos com um padrão elevado de frequência. Quanto mais se pratica, mais se percebe oportunidades surgindo, portas se abrindo e riqueza fluindo. A mente treinada para focar no que é bom desenvolve a habilidade de notar padrões e sinais que antes passavam despercebidos. Aquilo que parecia inalcançável com o tempo começa a se integrar à sua realidade. Mas para isso é fundamental manter a prática constante. Não basta ser grato só quando algo extraordinário acontece. É preciso cultivar esse estado todos os dias, inclusive quando as circunstâncias parecem adversas. Essa constância cria um campo vibracional que emite ao universo uma mensagem clara: estou pronto para receber mais. A consistência é, talvez, o fator mais poderoso para quem deseja manifestar prosperidade.
Ter um desejo ou uma meta é apenas o ponto de partida. O que de fato gera resultados é o comprometimento inabalável com essa visão. Muitos iniciam com entusiasmo, cheios de expectativa, mas recuam diante dos primeiros desafios. Esse é o ponto que diferencia quem conquista dos que desistem. Persistência não é teimosia cega, é a capacidade de seguir adiante mesmo sem provas visíveis de progresso. É repetir ações, reforçar hábitos, sustentar a fé e continuar, acreditando que cada passo conta para a construção de um futuro próspero. Tudo que é significativo leva tempo para ser edificado. E com a abundância não é diferente. O universo responde à firmeza de quem permanece. Cada pensamento cultivado, cada palavra repetida e cada gesto alinhado com a visão desejada fortalece o caminho até sua realização. A Bíblia também ensina sobre a lei do retorno. Em Lucas capítulo 6, versículo 38, está a promessa de que quem dá, recebe em medida recalcada, sacudida e transbordante. Essa sabedoria não se limita ao dinheiro. Ela abrange todos os aspectos da vida. Quem oferece amor, colhe amor. Quem compartilha conhecimento, atrai ainda mais sabedoria. Quem age com generosidade, recebe de volta o bem de formas surpreendentes. No universo da prosperidade, dar fortalece a crença de que há abundância. Demonstra que não existe medo da falta, que há confiança no fluxo contínuo da vida. Quanto mais se dá, mais se comprova internamente que existe um suprimento inesgotável. Esse princípio é compartilhado por diferentes culturas e filosofias de sucesso, porque ele reflete o funcionamento natural do universo. A atitude de compartilhar recursos, tempo ou sabedoria não enfraquece, fortalece. Criar o hábito de contribuir, mesmo que com pouco, abre espaço para que mais entre. A riqueza precisa circular. Quando ela está em movimento, se multiplica. Quem retém por medo acaba interrompendo esse ciclo e limitando a própria capacidade de receber. A doação consciente, seja em valores financeiros, seja em tempo, energia ou apoio, é uma das chaves mais potentes que existem. E, infelizmente, uma das mais ignoradas. Mas quem compreende esse segredo e o aplica, descobre que quanto mais entrega ao mundo, mais o universo responde generosamente. Receber um conhecimento valioso, viver uma experiência marcante ou ser tocado por uma mensagem inspiradora são reflexos diretos de uma mente alinhada com a abundância. Não se trata apenas de dinheiro, mas da disposição interior de valorizar o que é positivo e retribuir de alguma forma. Quem compreende essa dinâmica não hesita em apoiar aquilo que enxerga como significativo, porque entende que essa ação retorna amplificada. Pequenos atos de generosidade são declarações silenciosas ao universo de que se está em sintonia com a prosperidade. E as respostas vêm de formas inesperadas. Quando o dinheiro é encarado como um instrumento para gerar impacto positivo e promover transformação, ele deixa de ser fonte de preocupação e passa a ser uma ferramenta poderosa nas mãos de quem tem propósito. Manter essa mentalidade e agir de forma consistente são os pilares de qualquer trajetória rumo ao sucesso. A união entre gratidão, persistência e generosidade constrói um ciclo poderoso de crescimento, onde cada atitude fortalece a confiança de que o caminho da abundância já está pronto para ser trilhado. Cada novo dia é uma chance sagrada de moldar sua realidade, uma oportunidade de direcionar a mente para aquilo que se deseja atrair. Criar um ritual diário de conexão com a abundância não é apenas uma prática simbólica, é um compromisso com a transformação interior. A repetição de ações positivas gera um efeito acumulativo, fortalecendo o subconsciente com mensagens.
que o impulsionam a agir em direção aos seus objetivos. Anotar seus sonhos, escrever detalhadamente tudo aquilo que deseja alcançar, não é apenas um ato motivacional, é uma forma de dar forma e clareza aos seus propósitos. O cérebro trabalha melhor quando há direção clara, e ao colocar no papel cada meta com riqueza de detalhes, a mente começa a reorganizar pensamentos, sentimentos e comportamentos para fazer essa visão se tornar realidade. Esse ritual cria um campo vibracional que fortalece a certeza de que tudo já está se encaminhando. Quanto mais você pratica, mais natural se torna acreditar que o sucesso é inevitável e que a prosperidade é uma consequência de um estado mental bem estruturado. A habilidade de visualizar os sonhos como já concretizados é um dos grandes diferenciais das pessoas realizadoras. O cérebro não distingue a realidade da imaginação. Quando você visualiza com intensidade emocional, quando cria imagens vívidas de riqueza fluindo, portas se abrindo e metas sendo alcançadas. Áreas do cérebro ligadas à motivação e à ação são ativadas. Quanto mais detalhes você adiciona, maior o impacto sobre o subconsciente. Sentir o toque do dinheiro nas mãos, ver os números crescendo em sua conta, experimentar mentalmente a paz de uma vida sem preocupações financeiras, tudo isso cria um novo padrão mental. Esse novo padrão transforma a forma como você se relaciona com o mundo. Suas decisões passam a refletir sua nova identidade. O que antes parecia inacessível começa a se tornar realidade. O ritual da abundância não é superstição. É uma ferramenta de foco mental que orienta sua energia para o que deseja manifestar. Quanto mais se repete, mais sólida se torna a base para uma vida de realizações. Entregar seus sonhos a Deus é um gesto de fé e entrega. Muitas vezes, tentamos controlar cada detalhe, movidos pela ansiedade de fazer tudo acontecer no nosso tempo. Mas o verdadeiro poder está em confiar, soltar o controle, permitir que a vida se mova segundo o plano divino é o que ativa o fluxo. A fé abre caminhos, mas apenas os que realmente confiam conseguem ver e aproveitar as oportunidades. Quando há excesso de esforço e preocupação, surgem barreiras, mas quando há entrega consciente, as situações se desenrolam com leveza. Isso não significa cruzar os braços, mas sim agir com determinação enquanto permite que o universo conduza os resultados da melhor maneira. O ritual da abundância é justamente essa união entre ação inspirada e entrega total. Visualize, agradeça, creia. Deus já está preparando tudo para você. A gratidão é o combustível que potencializa esse processo. Ser grato, não apenas pelo que já recebeu, mas pelo que está a caminho, acelera a manifestação. Corações gratos vibram em uma frequência receptiva, atraindo mais do que está em sintonia com essa energia. Quem pratica a gratidão diariamente percebe que tudo flui com mais leveza, que a vida ganha harmonia e que o sucesso vem como consequência natural desse estado interior. Cada detalhe valorizado amplia sua capacidade de atrair ainda mais. Esse é um dos segredos mais profundos da verdadeira abundância. Quanto mais você valoriza o que já tem, mais recebe. A prosperidade não é um destino final, mas um estado contínuo de alinhamento entre pensamento, sentimento e ação. O homem bom extrai coisas boas de dentro de si, porque sua mente está programada para criar, expandir e multiplicar o que é positivo. Esse é o verdadeiro poder do ritual da abundância. Transformar o cotidiano em um campo fértil de fé, confiança e manifestação. Visualizar seus sonhos realizados, declarar sua prosperidade e confiar que tudo está se concretizando no tempo certo é uma prática que, com constância, muda sua vida. Cada pensamento que você abriga molda seu futuro. Cada crença repetida determina os limites da sua realidade.
A vida que você vive hoje é resultado direto de padrões mentais que vêm sendo cultivados desde a infância. Influências familiares, sociais e vivências pessoais programam o subconsciente com códigos que influenciam a forma como você vê, administra e atrai dinheiro. Para muitos, esses códigos foram escritos com base na escassez, no medo, na limitação. Acreditam que riqueza é privilégio de poucos, mas essas programações não são imutáveis. Assim como um arquiteto redesenha uma planta para tornar a estrutura mais forte, sua mente pode ser reconfigurada para se alinhar com a abundância e transformar sua realidade financeira. Reprogramar o subconsciente significa desinstalar crenças limitantes e instalar novos padrões por meio de afirmações poderosas e ações intencionais. Isso exige comprometimento, constância e principalmente coragem para questionar os antigos paradigmas. A mente funciona como um ímã, atrai para sua realidade tudo aquilo que você repete com emoção e convicção. Se o foco estiver constantemente nas dificuldades, nas dívidas, na falta de oportunidades, esse será o cenário dominante, pois a mente valida o que está em sintonia com suas crenças. Mas quando você treina sua visão para enxergar possibilidades, sentir a riqueza fluindo e agir como alguém que já está a caminho do sucesso, o subconsciente se ajusta e começa a destacar oportunidades que antes passavam despercebidas. Isso não é mágica, é realinhamento mental. Mudanças simples, como evitar frases negativas sobre dinheiro, substituir queixas por declarações de fé e trocar o medo pela confiança, desencadeiam uma reação em cadeia que muda completamente sua relação com a prosperidade. A mente é um terreno fértil. Os pensamentos são sementes. Se quiser uma nova colheita, precisa plantar novas ideias. Redesenhar sua vida financeira requer ação contínua e consciente. Não basta desejar uma vida melhor, é preciso agir como quem já vive essa realidade. Isso implica tomar decisões alinhadas com a prosperidade, celebrar cada pequena vitória e eliminar hábitos que sabotam seu crescimento. A prosperidade não vem apenas do esforço físico, mas da inteligência em canalizar energia para o que gera evolução. Muitas oportunidades passam despercebidas porque a mente ainda está presa ao padrão da escassez. Para romper esse ciclo, é necessário treinar a percepção, desenvolver novas rotinas, traçar metas claras e, acima de tudo, manter a confiança, mesmo diante dos desafios. Essa constância é o que reconfigura sua realidade, tornando a abundância algo inevitável. Provérbios capítulo 23, versículo 7, revela uma verdade eterna. O ser humano se torna aquilo que acredita ser. O poder da mente é ilimitado. Tudo aquilo que é fortalecido no pensamento ganha forma no mundo real. Quem se enxerga como alguém fadado à dificuldade perpétua essa experiência, porque sente, age e decide com base nessa crença. Mas quem se vê como próspero, merecedor da riqueza e capaz de criar um futuro grandioso, constrói as condições para que isso se manifeste. A mudança começa na forma como você se percebe. Reprogramar o seu futuro é um exercício diário de troca de pensamentos limitantes por afirmações elevadas, de abandono de hábitos nocivos por práticas que expandem a consciência. Cada decisão tomada, cada palavra proferida e cada sentimento cultivado pavimentam a rota que escolhemos seguir. Quando se opta por caminhar em alinhamento com a energia da abundância, não há outro destino senão o da prosperidade plena. A cada passo, revela-se um pouco mais sobre o poder de uma mente focada e aberta às infinitas possibilidades que o universo oferece. Não se trata de mágica instantânea ou soluções rápidas, mas de uma construção contínua, onde cada ação
É uma semente destinada a florescer. A verdadeira prosperidade brota como resultado natural dessa transformação interior. À medida que a mente se conecta com pensamentos elevados e se liberta dos ciclos de autossabotagem, ela começa a perceber as oportunidades escondidas e a colaborar com a própria expansão. Por trás de toda grande realização existe uma longa sequência de atitudes cotidianas, atos de fé, confiança e abertura para algo maior, que iluminam o caminho e elevam a consciência. Romper com padrões mentais de escassez é o primeiro grande passo. Quando se começa a nutrir a mente com ideias de crescimento, confiança e possibilidades, uma mudança profunda acontece. O campo interno se abre para que a realidade exterior reflita essa nova frequência. Todos carregamos um potencial incalculável, muitas vezes adormecido por anos de crenças limitantes. Nesse processo de florescimento, a qualidade do solo mental é decisiva. Onde há medo, dúvida e insegurança, a prosperidade não consegue se desenvolver. Mas ao remover essas barreiras internas e substituí-las por clareza, confiança e responsabilidade, o terreno se torna fértil para resultados extraordinários. As sementes germinam sob a forma de insights criativos, soluções inesperadas e eventos sincronizados que parecem confirmar: existe uma inteligência superior organizando tudo. Muitas vezes, basta mudar o ângulo da percepção. Uma simples escolha de olhar para as possibilidades em vez dos problemas já transforma a rota. É aí que a colheita começa. O momento em que se compreende que a mente é uma ferramenta ativa, de criação contínua, é quando tudo muda. A maneira como alguém interpreta o dinheiro, o trabalho e as chances ao seu redor molda diretamente sua vida financeira. Quem só observa a falta, os boletos e as notícias negativas alimenta o ciclo da escassez. Mas quem direciona o olhar para soluções possíveis, oportunidades escondidas e principalmente para o impacto que pode causar no mundo ao redor, começa a experimentar um fluxo mais evidente de prosperidade. Não se trata de ignorar a realidade, e sim de escolher um ponto de vista que amplia as soluções. Quando essa postura é mantida, mesmo diante das dificuldades, o universo responde. É como se dissesse: você está pronto para receber mais. E de fato está. A abundância se intensifica quando compreendemos que doar e contribuir estão diretamente conectados com receber. Há algo profundamente transformador em compartilhar, seja tempo, conhecimento ou recursos. O simples ato de se importar com o crescimento do outro, de estender a mão sem esperar nada em troca, desencadeia uma expansão interna, e esse crescimento interior atrai de volta, muitas vezes em dobro. O dinheiro não está isolado do restante da vida. Ele é reflexo da forma como nos posicionamos diante do todo. Por isso, pessoas generosas que ajudam sem esperar retorno imediato geralmente colhem recompensas significativas com o passar do tempo. Essa dinâmica não é apenas uma teoria bonita, é uma força real. Doar se fundamenta na certeza de que há o suficiente para todos. Essa convicção cria uma energia poderosa que impulsiona resultados. Toda realização concreta nasce de uma sequência de escolhas diárias. O plantio acontece logo ao acordar, ao decidir viver aquele dia com presença e direção. Ele se fortalece ao manter o foco, mesmo nos contratempos diários, e continua se manifestando nas leituras, reflexões e ações práticas que transformam sonhos em realidade. Essas pequenas sementes se tornam, com o tempo, frutos visíveis e multiplicadores. Alguns chamam de lei do retorno, outros de causa e efeito. Mas o fato é, tudo aquilo que se cultiva em pensamentos e emoções se manifesta com intensidade proporcional no mundo físico.
Ter uma mente focada não significa viver sem desafios. Significa perceber que cada barreira pode ser uma alavanca para o próximo nível. Crises pessoais, problemas financeiros ou até turbulências globais podem surgir. Mas quem está sintonizado com a abundância encontra soluções mais rapidamente. Esse estado de presença permite transformar erros em aprendizados valiosos. A prosperidade, nesse contexto, vai além do acúmulo de bens. É a conquista de uma serenidade que permanece mesmo quando o mundo exterior se agita. Sim, é possível viver em paz mesmo em tempos difíceis. Isso acontece quando a mente já não está presa ao medo, mas impulsionada pela criatividade e por uma fé inabalável de que tudo coopera para o bem. Assim como o ciclo da natureza segue estações, também nossa jornada passa por períodos de plantio, espera e colheita. É essencial respeitar cada fase. Há momentos em que se trabalha intensamente e os frutos ainda não aparecem. Mas, ao continuar nutrindo os sonhos com ações alinhadas, a hora da colheita chega, e muitas vezes de maneira surpreendente. Compreender esse ritmo natural traz calma. Ele dissolve a ansiedade e ensina a valorizar cada etapa da trajetória. Quando a prosperidade é construída com base sólida, ela se torna duradoura. Uma mentalidade forte gera confiança e atitudes inspiradas. Muitos se perguntam se tudo isso realmente funciona. A resposta está na prática. Aqueles que se permitem experimentar esses princípios, trocando pensamentos negativos por afirmações positivas, ajustando ações e se mantendo comprometidos, percebem mudanças concretas em áreas antes estagnadas. Essas transformações não dependem do ambiente externo, mas de um reposicionamento interior. O mundo não muda só porque desejamos. Ele muda à medida que nossa percepção se expande. E com essa mudança surgem soluções criativas, conexões importantes e portas que antes estavam invisíveis. Descobre-se, então, que o verdadeiro poder de manifestação está dentro, apenas aguardando o comando certo para agir. A ligação com o universo se fortalece com um hábito simples e poderoso: a gratidão. Agradecer pelo que já se tem, pelo que se é e até pelos aprendizados dos desafios, cria uma vibração que atrai ainda mais bênçãos. Mesmo em dias difíceis, sempre há algo a reconhecer. Esse olhar grato eleva o estado emocional e treina o cérebro para enxergar o lado positivo das situações. Com o tempo, a abundância deixa de ser um ideal distante e passa a fazer parte do cotidiano. A mente começa a funcionar em sintonia com aquilo que deseja, abrindo espaço para mais oportunidades. Gratidão, combinada com constância, acelera resultados. Ela reafirma diariamente que você está em conexão com forças que trabalham a seu favor. Quem colhe frutos da abundância geralmente carrega uma história de superação. À primeira vista, parece que essas pessoas tiveram sorte. Mas quase sempre existe um histórico silencioso de disciplina emocional e trabalho interior. São pessoas que continuaram mesmo quando ninguém acreditava. Persistiram mesmo sem ver resultados imediatos. E essa convicção firme é o que transforma sonho em realidade. Manter vivo um propósito sem garantias externas é um ato de coragem. E o universo honra essa coragem. Cada passo firme dado em direção a um objetivo é reconhecido e retribuído. Porque no fim, o sucesso pertence àqueles que decidem não parar. Cada pensamento positivo cultivado diante de um obstáculo atua como uma alavanca que impulsiona para o próximo estágio da jornada. Uma das formas mais claras de reconhecer se está trilhando o caminho da prosperidade é observar o entusiasmo e a leveza com que se encara novos projetos. Quando o coração vibra diante das possibilidades, mesmo que desafiadoras, é sinal de que o fluxo criativo está ativo. O medo ainda existe,
Mas em vez de paralisar, ele se transforma em prudência sábia. Esse estado emocional revela a confiança de que há suporte espiritual e mental suficiente para realizar grandes feitos. Cada passo dado amplia essa capacidade e o universo passa a funcionar como um espelho. Quanto mais se acredita e age a partir dessa crença, mais essa convicção se materializa no mundo exterior. Aquilo que antes parecia uma barreira intransponível torna-se trampolim para realizações surpreendentes. Nesse ponto, compreende-se verdadeiramente que prosperidade é o reflexo de uma mente focada e alinhada. Tudo flui com mais naturalidade, sem aquela sensação constante de esforço exaustivo. Quando se olha para trás e se vê o quanto foi construído, nasce uma gratidão profunda e a certeza de que valeu a pena ter acreditado mesmo quando ninguém mais acreditava. Percebe-se então que aquilo que parecia impossível tornou-se realidade, pela soma de fé, ação consistente e conexão com um propósito maior. E mais, percebe-se também que quanto mais se compartilha essa jornada, mais poderosa ela se torna. O sucesso, longe de ser um recurso finito, cresce quando se deseja que outros prosperem também. A generosidade em dividir conhecimento, inspiração e estratégias cria um ciclo virtuoso onde todos ganham. A verdadeira prosperidade não se limita a conquistas individuais. Ela se expande quando há união entre pessoas que compartilham sonhos, valores e objetivos semelhantes. A colheita não representa o fim, mas sim o início de um novo capítulo, um novo patamar de crescimento, com novos horizontes a explorar e desafios ainda maiores a superar. Nesse fluxo contínuo, a vida adquire um novo sentido. A prosperidade torna-se um estado de expansão constante em que se aprende a valorizar o agora enquanto se almeja o que ainda está por vir. Cada vitória é tanto um degrau quanto um trampolim, pois inspira a seguir em frente, lembrando que o limite está sempre além do que se imaginava. O poder real surge da fusão entre a ambição saudável e o contentamento com o que já se possui. Esse equilíbrio transforma o indivíduo em criador consciente da própria realidade, alguém capaz de escolher as cores e formas do seu caminho. E não se trata de negar os problemas, mas de compreender que a consciência é criativa por natureza. Ao entender como a mente se comunica com o universo, fica claro que não existem coincidências, mas sincronicidades que respondem diretamente ao que se emite de dentro. Quando esses sinais se intensificam, encontros inesperados, mensagens no momento exato, oportunidades que surgem sem aviso, é sinal claro de que a colheita está próxima. A verdadeira percepção que surge nesse estado é a de que prosperar não é privilégio, é direito de todos. Os obstáculos existem sim, mas grande parte deles nasce da mente, medo, culpa, crenças limitantes. Ao superá-los, abre-se espaço para uma nova visão de mundo, mais abundante, rica em possibilidades e colaborativa por natureza. O sucesso de uma pessoa pode, inclusive, ser o gatilho que desperta o sucesso de outra. É a interdependência saudável, que não enfraquece, mas fortalece. Cada crescimento individual contribui para o todo. É isso que torna tão poderoso o ato de colher frutos em meio à abundância coletiva. Quem chegou até aqui demonstra ser diferente. Alguém com sede de conhecimento, persistência rara e coragem para aprofundar reflexões que muitos evitam. Persistir onde outros param, estudar onde outros reclamam, agir onde outros hesitam, essas são as marcas de quem se destaca. Aqueles que terminam esse trajeto e sentem o coração vibrar a cada insight, já estão em pleno processo de transformação. A leitura, por si só, não muda vidas. O que transforma é colocar o conteúdo em prática. Muitos apenas acumulam informações,
Poucos aplicam, mas os que aplicam colhem. É aí que está um dos maiores segredos: plantar cada semente de sabedoria no solo da realidade. Por meio de tentativas, ajustes, aprendizados e ação concreta, a vida começa a florescer. E mesmo os erros tornam-se aliados, pois aprimoram estratégias e fortalecem o propósito. Uma frase muito repetida no meio empreendedor diz: feito é melhor que perfeito. Isso não significa agir com descuido, mas sim abandonar a paralisia causada pelo perfeccionismo. Começar com o que se tem e melhorar no caminho é o que leva ao progresso real. É na ação que as ideias tomam forma e atraem pessoas certas. Parcerias, clientes, mentores, aliados. Esse movimento gera um campo magnético poderoso, pois quem age em sintonia com seus sonhos emana uma vibração que atrai tudo o que precisa. Quem leu até o fim prova que tem a fibra necessária para conquistar resultados que outros apenas sonham. Essa resiliência é o divisor de águas entre os que constroem vidas extraordinárias e os que se contentam com pouco. Em resumo, prosperar é uma escolha. É a decisão firme de não mais aceitar crenças pobres, ideias limitadas e medos herdados. É a disposição de transformar conhecimento em ação, sonho em prática, fé em resultado. E ao fazer isso com constância, o cenário se modifica por completo. Quando se atinge maturidade nesse processo, até a pessoa se surpreende com a diferença entre o que era e o que é. As oportunidades surgem, a estabilidade se fortalece e uma nova sensação de propósito, que vai muito além do dinheiro, se instala. Afinal, a colheita não se resume a ganhos materiais. Ela se traduz em plenitude, paz e significado. Dizer "eu fiquei até o fim" é mais do que uma frase, é um ato de afirmação. É declarar ao universo que se está pronto para o próximo nível. Cada comentário deixado com essa frase simboliza união, propósito e disposição para continuar crescendo. Essa rede invisível de pessoas comprometidas com o sucesso não apenas transforma realidades individuais, ela eleva o ambiente coletivo. Chegar até o fim é, na verdade, um novo começo, porque tudo que foi aprendido aqui agora se transformará em ação, e essas ações criarão novas colheitas, novos sonhos, novas conquistas, e, com uma mente conectada à abundância, não existe limite para o que você pode alcançar.